és o Senhor. A bênção do Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos vocês que estão aqui me vendo ou ouvindo. Sou o pastor Paulo Rogério, aqui de Boston, e hoje nós vamos continuar sobre um local físico para adoração a Deus. Aula passada nós falamos sobre o altar. Hoje o assunto é o tabernáculo. E através da palavra do Senhor, nós vamos ver que o Senhor sempre quis habitar no meio do seu povo. E uma das formas que ele usou foram locais físicos, construídos pela mão do homem. Ok? Então, hoje é o tabernáculo e vamos ver o que o Senhor tem a falar conosco. Venha comigo. Também estou no canal do YouTube Paulo Rogério da Cunha, onde você pode ver e rever esses estudos o quanto você quiser. Está livre para compartilhamento a quem você acha que deve passar isso. O nosso intuito é que a palavra do Senhor chegue ao máximo de pessoas possíveis. Não é? Então, tá aí. Vamos à aula de hoje. Um minuto. Um local físico para adoração a Deus. Aula número 12. Hoje nós vamos falar sobre o tabernáculo. Na pequena enciclopédia bíblica, né, famosa aí de Orlando Boyer, né, lá na página 595, ele define o tabernáculo como sendo: entre os israelitas, o tabernáculo era o santuário portátil, quer dizer, ele era feito, o povo caminhava no deserto, aí parava, montava, aí quando saía a ordem do Senhor para eles caminharem, ele desmontava o tabernáculo e continuava andando e assim por diante, ok? Onde se realizavam o culto público durante sua peregrinação no deserto até o reinado de Salomão. Era não só o templo de Deus, mas sua habitação, o lugar marcado para encontro com o seu povo. Então, um lugar físico onde o povo de Israel se reunia, onde o povo de Israel tinha, pela lei mosaica, lá os seus procedimentos, e era onde o Senhor estava, era onde o Senhor falava. Era o local que o Senhor marcou para falar com Israel. E isso foi até a construção do templo no reinado de Salomão. Ok? Então, vamos lá. O tabernáculo. Bem, primeiro, o tabernáculo, ele foi uma ordenança de Deus. Então, partiu uma ordenança de Deus. Se o altar, nós vemos que foi o coração do homem movido, né, pelo que Deus tinha feito a ele, e aí o homem construía o altar, até que Deus passou a fazer com que o altar fosse realmente um local para adorá-lo, lá em Êxodo, né, através de Moisés, o tabernáculo, ele partiu de uma ordenança de Deus. Por quê? Porque tinha que ter a continuidade. Aqui acabava a ordenança de Deus sobre o altar e começava a ordenança de Deus sobre o tabernáculo. Não é? Então, uma sequência. Deus não é falho. Deus, ele não interrompe seus planos. Existe o seu cumprimento, existe, né, uma regularidade. Agora, Deus pede o tabernáculo, mas o principal objetivo continua o mesmo: adorar, louvar e engrandecer o seu nome, e o local onde ele fala com o seu povo.
Então, no livro de Êxodo, não é? Que é praticamente onde tem quase todas as passagens, o Pentateuco, na realidade, fala muito sobre essa questão do tabernáculo, e nós vamos ver aqui, né, começando no livro de Êxodo. Então, no capítulo 25 de Êxodo, nós vemos o Senhor dizendo, 25:8, o Senhor diz o seguinte: e me farão um santuário, e habitarei no meio deles. Então, Deus pede para fazer um santuário. Então, é físico, tinha que ser levantado. Pau, pedra, madeira, pano, enfim, tudo aquilo que envolveu a construção do santuário. E ele diz o seguinte: e habitarei no meio deles. Deus iria habitar no tabernáculo. E a ordem foi de Deus. Faz. Êxodo 39 e o 32 diz o seguinte: e assim se acabou toda a obra do tabernáculo, da tenda da congregação. E os filhos de Israel fizeram conforme a tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Assim o fizeram. Então, um pequeno parênteses aqui. Tabernáculo e tenda da congregação é a mesma coisa. Então, está aqui. E eles fizeram. Então, tiveram que usar suas habilidades de carpintaria, suas habilidades de ourives, suas habilidades de engenharia, enfim, eles fizeram, eles colocaram a mão na massa, eles tiveram que erguer, tudo físico, porque o Senhor ali queria habitar, e ali ele queria falar com o seu povo. Então, foi ordem de Deus. O segundo ponto, ele foi projeto de Deus. Não partiu do homem. O altar, no início, ele partiu do homem e Deus oficializou o altar como um local de adoração ao seu nome. Aqui, não. O tabernáculo foi projeto de Deus. Foi Deus que disse. Êxodo 26, verso 30. Então levantarás o tabernáculo conforme ao modelo que te foi mostrado no monte. O Senhor aqui está falando a Moisés, quando Moisés subiu ao monte, não é? Para receber as tábuas, né, da lei, e ali o Senhor determinou como deveria ser o tabernáculo. Se você começar a ler a partir do verso 14, você vai verificar isso, tá? Não é? Desculpa, verso 14 não. O capítulo 26 todinho, do verso 1 ao 30, é o Senhor dizendo como que ele queria que fosse o tabernáculo. As suas peças, as suas medidas, não é? As cores que deveriam ser usadas, tá? E no final, ele diz: então levantarás o tabernáculo conforme ao modelo que te foi mostrado no monte. Então, o tabernáculo foi projeto de Deus para a habitação do seu povo, habitação para louvar, engrandecer o seu nome, adorar o seu nome. Ok? Então, Deus pede um lugar físico, pede um lugar físico para adoração. Ele é a habitação de Deus. Nós já lemos em Êxodo 25:8, e habitarei ali. E 2 Samuel 7:6 é confirmado isso. Veja bem que Samuel já está bem à frente, não é? Samuel já é na época dos juízes. Então, 2 Samuel 7, verso 6,
diz o seguinte: porque em casa nenhuma habitarei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, mas andei em tenda e em tabernáculo. Então Deus andava aonde? No meio da tenda e do tabernáculo. Então Deus estava ali como habitação dele no tabernáculo. Local físico. Era um lugar santo. Números, capítulo 7, verso 1. E aconteceu no dia em que Moisés acabou de levantar o tabernáculo, então acabou de ser construído, e o ungiu e o santificou, e todos os seus utensílios, também o altar e todos os seus pertences, e os ungiu e os santificou. Então, ali era um local físico, não é? Que ele tinha acabado de levantar o tabernáculo, então ele tinha acabado de construir o tabernáculo, ele estava, né, montado, e Moisés, como representante do Senhor ao povo de Israel, Moisés fez o quê? Ungiu, santificou tudo aquilo que estava envolvido dentro do tabernáculo, quer dizer, os seus utensílios, não é? O altar, né? O altar do holocausto, né? E todos os pertences que faziam parte, ele ungiu e o santificou. Santificou a quem? Santificou a Deus, porque ali Deus disse que seria a sua habitação. A glória de Deus enche este lugar, como a aprovação de Deus a este local físico que foi levantado no deserto durante a peregrinação do povo de Israel até chegar à Terra Santa. Então, glória de Deus encheu o tabernáculo. Quer dizer, Deus tinha aprovado e Deus disse que habitaria nele. E para que Deus habitasse nele, a sua glória tinha que estar presente. Êxodo capítulo 40, 34 e 35. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, ou tabernáculo, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. De maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ele, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Irmãos, vamos parar um pouquinho aqui. Vamos parar um pouquinho. Lugar físico, de 4 paredes, de utensílios, não é? De móveis, de pano, de madeira. O Senhor encheu aquele lugar, de maneira que Moisés não podia entrar, porque a glória do Senhor era tremenda. E o lugar era físico. O Senhor precisa de um lugar físico onde a sua glória possa se manifestar. E se manifestar para que muitos a vejam. Se a glória de Deus vai se manifestar nesse lugar físico, estou falando nos dias de hoje, em que todos nós não aguentamos e teremos que ficar do lado de fora desse local físico, ou se a sua glória vai se manifestar de maneira que nós possamos suportar a sua glória, ele vai encher esse lugar físico. E não é com qualquer coisa, é com a sua glória. Como que eu posso ficar sentado em casa
achando que eu sou igreja. Se Deus fala que ele vai encher, é um local físico, que onde ele vai falar é um local físico. Ele fala individualmente? Fala. Mas Deus, ele também fala coletivamente. Sempre falou e continuará falando até o dia em que nós estejamos na glória com ele. Deus é soberano sobre todas as coisas. E não vai ser a sua convicção ou a minha convicção que vai mudar os preceitos de Deus. Ele vai continuar sendo Deus. E é isso que nós estamos vendo até agora. Ele pede um lugar físico para se adorar. E não que estejamos isoladamente dentro da nossa casa, achando que Deus vai falar conosco completamente. Eu não digo que Deus não vai falar, mas é um conjunto de ação. Se eu tenho a consciência cristã de que eu preciso de reunir, que eu preciso de estar num local onde eu encontro os meus irmãos e minhas irmãs para adorar e louvar a Deus, ele vai falar comigo na minha casa. E vai me orientar, e vai me mostrar. E realmente, isso é verdadeiro o que ele tem me falado. Tem se mostrado Deus. Mas o complemento disso tudo é que eu preciso de falar isso com os meus irmãos, com as minhas irmãs, porque eles são o corpo de Cristo. E todos os membros de um corpo precisam de se comunicar. Não tem como os dedos da mão se comunicarem, se mexerem, se entrelaçarem, se eu não tiver as articulações, se eu não tiver, né, as veias que transportam o sangue para que elas façam isso. E não tem como elas se mexerem, meus dedos se mexerem, meus dedos se entrelaçarem, né? Se o cérebro da igreja, que é Cristo, não comandar. Então, se você está isolado, com certeza, Cristo não tem como falar com você, porque o cérebro, ele manda o comando para o corpo. Então, para eu mexer um dedinho, o cérebro tem que mandar comando para as articulações que eu tenho no meu dedo. O cérebro tem que mandar o comando para que eu mexa os meus dedos. O cérebro tem que estar comandando a função de irrigar os meus dedos com sangue para que eu faça isso. Então, se isso não funcionar bem, isso vai causar problema. Meu dedo vai ficar inerte. Então, se você não entender que isso tudo é um conjunto de coisas, que cada parte aqui do meu dedo, cada falange do meu dedo age para que ele mexa, com certeza, você está errado. Sabe por quê? Porque é um conjunto de pessoas. Se você é individual, com certeza você é um dedo inerte. Me desculpe. Lugar da presença viva de Deus. Eu quero bater nisso. A glória de Deus encheu o lugar. Agora, é um lugar onde a presença do Senhor Deus é viva, é eficaz, está ali 24 horas, 7 dias por semana, 12 meses por ano. É viva a presença do Senhor. Levíticos
capítulo 26, 11 e 12. E porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma de vós não se enfadará, e andarei no meio de vós, e eu vos serei por Deus, e vós sereis por povo. Presença viva de Deus. Moisés em Levíticos, eu não preciso explicar, né? Andarei no meio de vós, e eu vos serei por Deus, e vós me sereis por povo. Local físico de adoração a Deus. Físico, é isso mesmo, é físico. Eu tô lá. É para ir. É para entrar. Conforme a lei mosaico havia, né? Os locais que o povo poderia entrar e participar. Então, aqueles locais estavam abertos para adoração a Deus. Olha o que fala o livro de Crônicas. Primeira Crônicas, capítulo 6, 31 e 32. Estes são, pois, os que Davi constituiu para o ofício do canto na casa do Senhor, depois que a arca teve repouso. E ministravam diante do tabernáculo da tenda da congregação com cantares, até que Salomão edificou a casa do Senhor em Jerusalém. E estiveram, segundo o seu costume, no seu ministério. Então, é local de adoração. Olha, os levitas estavam ali, adorando, ministrando. Então, tinha mais gente, era local, eles estavam ali, eles ficavam ali, no tabernáculo. Fala ali o ofício do canto na casa do Senhor. Não fala o ofício do canto na casa do pastor Paulo. O ofício do canto na casa do pai do pastor Paulo. O ofício do canto na casa do sogro do Paulo. Não fala de individualidade. Fala de coletividade num lugar físico chamado tabernáculo. E aqui o Senhor fala, e até que Salomão edificou o templo, assim foi. Assim foi o local físico, onde tinha levitas, quer dizer, tinha povo, tinha gente, não era um só, isolado, sozinho, num lugar, num canto, mas sim uma coletividade. E ali eles adoravam o Senhor através do ofício do canto. E eles ministravam, eles falavam, eles diziam, eles, está no plural, ministravam. Tinha mais de uma pessoa diante do tabernáculo, da tenda da congregação, com cantares, com cânticos, até que Salomão edificou a casa do Senhor em Jerusalém e estiveram, segundo o seu costume, no seu ministério. Então, havia ministério dentro do tabernáculo. Não tem como haver ministério dentro da minha casa com eu comigo mesmo e comigo mesmo eu. Não. Havia ministério. Pessoas, povo que adoravam a Deus num local que Deus pediu, que Deus projetou e disse que ali estaria a sua presença. Físico.
Atos 7, nós vemos que o início da igreja, eles adotaram também locais físicos. Nós vamos estudar isso depois. Atos 7, verso 44 ao 46, diz o seguinte. Aqui, não é? Nós vemos o discurso de Estevão, um momento em que ele estava sendo acusado, não é? E estava indo para a morte mesmo, como foi a sua morte por apedrejamento, mas ele não deixou de falar. E no 44, depois dele transcorrer toda a história de Israel, fazer com que eles lembrassem, ele disse o seguinte, 44, Deus, né? Ele fala isso tudo, estava entre nossos pais no deserto o tabernáculo do testemunho, como ordenara aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto. Deus, nós já lemos que em Êxodo 26 e 30, Deus ordenou a Moisés e passou o projeto de como deveria ser. O qual nossos pais, recebendo-o, também o levaram com Josué, quando entraram na posse das nações de Deus. É aquilo que eu disse, a continuidade. O tabernáculo foi durante o deserto. Depois que eles entraram na terra prometida, o tabernáculo continuou ali. Nós já lemos 2 textos. Não é isso? Nós lemos em Crônicas, agora nós estamos lendo em Atos, já no Novo Testamento. Repetindo 45. O qual nossos pais, recebendo também, porque o povo do deserto, eles não entraram na terra prometida devido à sua desobediência, mas eles tiveram a presença do tabernáculo com eles. Agora, os nossos pais também, quer dizer, aqueles que entraram na terra prometida e ali nasceram, né, e de geração em geração, e veio pai, neto, bisneto, tal, é isso que Estevão está dizendo. O qual nossos pais, recebendo também, o levaram com Josué. Então, levaram, está no plural. Com Josué, quando entraram na posse das nações que Deus lançou para fora da presença de nossos pais, até os dias de Davi, que achou graça diante de Deus e pediu que pudesse achar tabernáculo para o Deus de Jacó. E aí no 47 você vai ver que ele já fala sobre a edificação por parte de Salomão do templo. Novo Testamento, né? O Novo Testamento já é uma nova era, não precisa mais disso. A gente pode ser crente em casa, pode ser igreja em casa. Me explica por que que Estevão citou isso. Por que que a Bíblia deixou registrado isso no Novo Testamento, na Nova Aliança, no período da graça? Será que era só para esses aqui que estavam ouvindo aprenderem? Ou será que esse aprendizado é para nós hoje em dia? Não do tabernáculo, mas de um local físico para adorar a Deus. Não é para pensar? Um bom ponto para nós pensarmos, refletirmos. Atos 7, 44 e 46. Deus guia o povo pelo tabernáculo. O tabernáculo era um ponto de referência da qual Deus dizia ao povo: agora vocês vão fazer isso, agora vocês vão parar de fazer, vão esperar um tempo, e depois vocês vão fazer isso, e daqui a um tempo vocês vão parar de fazer, e depois vocês vão fazer, e assim foi a caminhada pelo deserto. Então, o guia do povo era o tabernáculo, era ali que Deus determinava como o povo deveria agir. Números 9, 15 a 23. Esse eu vou ler. É longo, gente, mas eu vou ler. Então, dá uma paciência para mim aí. Vai escutando, vai vendo.
Números 9, e nós vamos começar no 15. E no dia em que foi levantado o tabernáculo, olha o sinal de Deus. A nuvem cobriu o tabernáculo sobre a tenda do testemunho, ou a tenda da congregação, ou o tabernáculo. E a tarde estava sobre o tabernáculo como uma aparência de fogo até amanhã. Assim era de contínuo. A nuvem o cobria, e de noite havia aparência de fogo. Então, durante o dia, a nuvem estava sobre o tabernáculo. À noite era uma coluna de fogo que estava sobre o tabernáculo. Referência e marca de Deus para o seu povo. Nesse caso aqui, o povo de Israel. Mas isso se aplica totalmente aos nossos dias. Mas sempre, olha o 17, mas sempre que a nuvem se alçava de sobre a tenda, quer dizer, saía, não é, de sobre a tenda, os filhos de Israel partiam. Então, tinham que desmontar todo o tabernáculo e caminhavam no deserto. E no lugar onde a nuvem parava, quer dizer, a nuvem não desaparecia, a nuvem continuava, mas não sobre o tabernáculo, mas ela continuava acompanhando o povo. Mas sempre que a nuvem se alçava, desculpa, isso mesmo, 17. Mas sempre que a nuvem se alçava de sobre a tenda, os filhos de Israel partiam. E no lugar onde a nuvem parava, ali os filhos de Israel se acampavam. Segundo a ordem do Senhor, então não era a ordem humana, era a ordem do Senhor, era Deus que estava guiando o povo. Os filhos de Israel partiam. E segundo a ordem do Senhor que guiava o povo, se acampavam. Todos os dias em que a nuvem parava sobre o tabernáculo, ficavam acampados. E quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. Porém, outras vezes, a nuvem ficava desde a tarde até a manhã, e quando ela se alçava pela manhã, então partiam. Quer de dia, quer de noite, alçando-se a nuvem, partiam. Ou, quando a nuvem sobre o tabernáculo se detinha 2 dias, ou 1 mês, ou 1 ano, ficando sobre ele, então os filhos de Israel se alojavam e não partiam. E alçando-se ela, a nuvem, partiam. Segundo a ordem do Senhor, se alojavam. E segundo a ordem do Senhor, partiam. Cumpriam o seu dever para com o Senhor. Cumpriam o seu dever para com o Senhor. Cumpriam o seu dever para com o Senhor. Segundo a ordem do Senhor por intermédio de Moisés. Segundo a ordem do Senhor por intermédio de Moisés. Segundo a ordem do Senhor por intermédio de Moisés. Então, o guia do povo era o local físico, era o tabernáculo. É diferente hoje? A igreja que hoje nós chamamos a igreja física, 4 paredes, não é lá que nós recebemos os ensinamentos? Não é lá que nós recebemos coletivamente os ensinos? Não é lá que nós nos reunimos coletivamente para cantar e adorar ao Senhor, ouvir cânticos? Não é lá que nós ouvimos a pregação do Evangelho? Não é lá que nós dividimos as nossas alegrias e tristezas com os irmãos?
e coletivamente oramos um pelos outros, esse local, no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, chamava-se tabernáculo. Nos dias de hoje, chamamos de igreja física. Temos como fugir da palavra do Senhor ou a palavra do Senhor se encaixa perfeitamente? Mais uma vez eu repito, não é como eu acho, mas é como o Senhor quer que sejamos, para que possamos adorá-lo de forma verídica, verdadeira e sincera. Amém? Aula que vem, a gente vai falar sobre o tempo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Tchau, tchau.